Segunda dezena. O mérito inigualável do rosário, como visto nas orações que o compõem. 11ª rosa, o credo. O credo, ou símbolo dos apóstolos, que é recitado no crucifixo do rosário, é um sumário santo de todas as verdades cristãs. É a oração que possui grande mérito, pois a fé é a raiz, o fundamento e o início de todas as virtudes cristãs, todas as virtudes eternas e de quantas orações sejam agradáveis a Deus. Para se chegar a Deus é necessário que se creia primeiro. Aquele que se aproxima de Deus pela oração, primeiro deve crer, e quanto maior a fé, tanto maior o mérito e o poder da oração, e maior glória haverá de render a Deus. Não hei de vos explicar o credo aqui, palavra por palavra, mas não consigo resistir a destacar que as suas primeiras palavras, creio em Deus, são maravilhosamente eficazes no que toca a santificar nossas almas e fazer fugir os demônios, pois estas palavras contêm os atos das 3 virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade. Foi dizendo essas palavras que muitos santos sobrepujaram tentações, especialmente as que atentavam contra a fé, a esperança ou a caridade, quer durante a sua vida, quer na hora da morte. Foram elas também as últimas palavras de São Pedro, o Mártir. Um herege lhe havia partido a cabeça em 2 com sua espada, e conquanto São Pedro estivesse no último suspiro, conseguiu traçar estas palavras na areia com um dedo. O Santo Rosário contém muitos mistérios de Jesus e Maria, e uma vez que a fé é a única chave que nos abre tais mistérios, devemos começar o rosário recitando o credo com muita devoção, e quanto mais forte for nossa fé, tanto mais meritório nos será o rosário. Tal fé deve ser vivida, além de animada, pela caridade. Em outras palavras, a fim de se recitar o rosário apropriadamente, é necessário se estar na graça de Deus, ou ao menos buscando-a. Esta fé deve ser forte e constante, isto é, não devemos procurar por uma devoção sensível e consolação espiritual ao recitarmos o rosário. Nem devemos deixá-lo de lado porque a mente esteja inundada de incontáveis distrações involuntárias, ou porque experimentemos um extremo amargor na alma, ou por outra, uma fadiga quase contínua e opressiva no corpo. Nem os sentimentos, nem a consolação, nem os suspiros ou êxtases, ou a atenção contínua da imaginação são exigidos. Fé e boa intenção são quanto basta. Nota 1. São Pedro de Verona ou São Pedro Mártir, 1205 a 1252. Foi um dominicano martirizado pelos cátaros de Milão. Diz a crônica que, após ter sido atingido por seu algoz com uma machadada na cabeça, ajoelhou-se e recitou o primeiro artigo do credo, desenhando no chão com o próprio sangue a palavra credo. 12ª rosa, o Pai Nosso. O grande valor do Pai Nosso, ou oração do Senhor, deriva sobretudo de seu autor, que não é homem nem anjo, mas o Rei dos anjos e homens, nosso Senhor Jesus Cristo. São Cipriano diz que aquele que veio para nos dar a vida da graça, como nosso Salvador, nos deveria ensinar também como orar ao nosso Mestre Celestial. A belíssima ordem, a afetuosa intensidade e clareza dessa oração divina são um tributo à sabedoria de nosso Mestre Divino. Se bem que curta, é oração que nos pode ensinar muitíssimo e está perfeitamente ao alcance de pessoas sem instrução, ao mesmo tempo que os estudiosos nela encontram uma fonte contínua de investigação nos mistérios de Deus. O Pai Nosso contém todas as obrigações que devemos a Deus, os atos de todas as virtudes e as petições de todas as nossas necessidades espirituais e corporais. Tertuliano diz que o Pai Nosso é um sumário do Novo Testamento. Tomás de Kempis que excede todos os desejos de todos os santos que existiram ou existirão, que é uma condensação de todos os belos dizeres de todos os salmos e cânticos, que nele pedimos a Deus tudo de que precisamos, e por meio dele o louvamos da melhor maneira possível, que por meio dele alçamos nossas almas da terra ao céu e as unimos intimamente a Deus. São João Crisóstomo diz que não podemos ser discípulos de nosso Mestre a menos que oremos como ele o fez e do modo como ele nos mostrou. Além disso, Deus Pai presta ouvidos mais facilmente à oração que aprendemos com o seu Filho do que àquelas que nós próprios criamos, forçosamente repleta de todas as nossas limitações humanas.
Devemos rezar o Pai Nosso com certeza de que o Pai Eterno nos há de ouvir, porque esta é a oração do seu Filho, a quem ele sempre escuta e porque somos seus membros. Deus certamente nos há de dar o que pedimos por meio do Pai Nosso, pois é impossível imaginar que um Pai tão bom poderia recusar um pedido expresso na linguagem de um filho tão digno, apoiado em seus méritos e feito por sua recomendação. Santo Agostinho nos garante que sempre que rezamos o Pai Nosso devotamente, nossos pecados veniais são perdoados. O homem justo cai 7 vezes, e no Pai Nosso ele há de encontrar 7 pedidos que irão tanto ajudá-lo a remediar essas quedas, quanto protegê-lo de seus inimigos espirituais. Nosso Senhor, sabendo como somos fracos e indefesos, e quantas dificuldades temos de suportar, fez esta oração curta e fácil de ser rezada, de modo que, se a rezarmos devota e frequentemente, possamos confiar que Deus rapidamente virá em nosso socorro. Tenho um recado para vós, ó almas devotas, que prestais pouca atenção à oração dada pelo Filho do próprio Deus, e a qual mandou ele que rezássemos. Já é tempo de mudardes vossa maneira de pensar. Estimais apenas orações escritas por homens, como se qualquer pessoa, ainda que o homem mais inspirado no mundo inteiro, pudesse saber mais sobre como devemos orar do que o próprio Jesus Cristo. Procurais por orações em livros escritos por outros homens, como se estivesseis envergonhados de rezar a oração que o nosso Senhor nos mandou rezar. Conseguistes convencer-vos de que as orações nestes livros são para os estudiosos e os ricos, e que o rosário é apenas para mulheres, crianças e pobres. Como se os louvores que estivesseis lendo fossem mais belos e agradáveis a Deus do que os que se podem encontrar no Pai Nosso. É uma tentação perigosíssima perder o interesse na oração que o nosso Senhor nos deu, e em vez disso ocupar-se com orações escritas por homens. Não que eu desaprove as orações que os santos escreveram para encorajar os fiéis a louvar a Deus, mas não se deve tolerar alguém que pense que os fiéis haveriam de preferi-las à oração que foi proferida pela própria sabedoria encarnada. Se ignorardes esta oração, sois como o homem que passa pela nascente a fim de ir ao rio e, recusando a água cristalina, bebe antes a água suja. Pois o rosário constituído do Pai Nosso e da Ave Maria é esta água cristalina que jorra ininterruptamente da fonte da graça. Ao passo que outras orações pelas quais andais a cata em livros são apenas ribeirinhos minúsculos que nascem desta fonte. As pessoas que rezam o Pai Nosso cuidadosamente, pesando cada palavra e nelas ponderando, podem de fato dizer-se bem-aventuradas, pois ali encontram tudo de que poderão precisar ou desejar. Quando rezamos, tocamos o coração de Deus logo no início ao chamá-lo por aquele doce nome de Pai. Pai Nosso. É Ele o mais querido de todos os pais, todo-poderoso em sua criação, todo admirável na maneira de sustentá-la, todo amável em sua providência, todo bondoso e infinitamente bom na redenção. Temos Deus por nosso Pai, de modo que somos todos irmãos, e o céu é nosso lar e nossa herança. Isto deveria ser mais do que suficiente para nos ensinar a amar a Deus e ao próximo, e a nos desligarmos das coisas deste mundo. Assim, pois, devemos amar o nosso Pai Celeste e lhes dizer, quantas vezes pudermos, Pai nosso, que estais nos céus. Vós que encheis o céu e a terra com a imensidão de vosso ser, vós que estais presente em todos os lugares, vós que estais nos santos pela vossa glória, nos condenados pela vossa justiça, nos bons por vossa graça, nos pecadores pela paciência com a qual vós os tendes tolerado. Concedei que nos lembremos sempre que viemos de vós. Concedei que possamos viver como vossos filhos verdadeiros, que possamos nos dirigir a vós apenas, com quanto ardor tenhamos na alma. Santificado seja o vosso nome. O nome do Senhor é santo, e há que se temê-lo, disse o profeta e rei Davi. E o céu, de acordo com Isaías, ecoa com os louvores dos serafins que incessantemente louvam a santidade do Senhor, Deus dos exércitos. Pedimos aqui que o mundo inteiro conheça e adore os atributos de nosso Deus, que é tão grande e santo. Pedimos que ele possa ser conhecido, amado, adorado por pagãos, turcos, judeus, bárbaros e todos os infiéis, que todos os homens possam servi-lo e glorificá-lo por meio de uma fé viva, uma firme esperança e uma caridade ardente,
e pela renúncia de todas as crenças errôneas. Em suma, oramos para que todos os homens sejam santos, pois que Deus mesmo é santo. Venha a nós o vosso reino, isto é, que possais reinar em nossas almas por vossa graça durante a vida, de maneira que após a morte possamos ser julgados dignos de reinar convosco em vosso reino, em felicidade perfeita e interminável. Que creiamos firmemente nesta felicidade que está por vir, que por ela suspiremos, porque Deus Pai, em sua grande bondade, a prometeu, e porque ela nos foi comprada pelos méritos de Deus Filho, e se nos fez conhecida pela luz do Espírito Santo. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como faz notar Tertuliano, esta sentença não quer dizer em absoluto que tenhamos medo de alguém frustrar os desígnios divinos, porque não há coisa alguma que possa acontecer sem que a providência divina a tenha antevisto e tornado útil, já de antemão aos seus planos. Não há obstrução no mundo que possa impedir a consumação da vontade de Deus. Antes, quando dizemos tais palavras, pedimos a Deus que nos torne humildemente resignados a tudo quanto Ele julgar apropriado nos enviar nesta vida. Também lhe pedimos ajuda para que possamos fazer em todas as coisas, em todo o tempo, a sua santa vontade, revelada a nós por meio dos mandamentos, de modo tão pronto, amoroso e fiel quanto os anjos e os bem-aventurados o fazem no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nosso Senhor aqui nos ensina a pedirmos a Deus tudo de que precisamos, seja na ordem espiritual, seja na temporal. Ao pedirmos o pão de cada dia, admitimos humildemente nossa pobreza e insuficiência, além de pagarmos tributo a Deus, sabendo que todos os bens temporais vêm de sua providência. Quando dizemos pão, queremos com isto dizer o que é necessário à vida, e é claro, estão excluídos daqui quaisquer luxos. Pedimos por este pão hoje, o que significa estarmos preocupados apenas com o presente, deixando o amanhã nas mãos da providência. E quando pedimos por nosso pão diário, reconhecemos precisar da ajuda de Deus todos os dias e que somos inteiramente dependentes de sua ajuda e proteção. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Todo pecado, dizem-nos Santo Agostinho e Tertuliano, é uma dívida que contraímos com Deus e Ele, em sua justiça, exige o seu pagamento até o último centavo. Infelizmente, todos nós contraímos estas tristes dívidas. A despeito de quão variadas possam ser, devemos ir até Deus com toda a confiança e verdadeira contrição por nossos pecados, dizendo: Pai nosso que estais no céu, perdoai-nos os pecados do coração e da boca, perdoai nossos pecados de ação e de omissão, que nos tornam infinitamente culpados aos olhos de vossa justiça. Ousamos pedi-lo porque sois nosso Pai amoroso e misericordioso, e porque já perdoamos os nossos devedores, por obediência a vós e pela caridade. Não permiti, a despeito de quão infiéis somos as vossas graças, cedermos às tentações do mundo, do diabo e da carne. Mas livrai-nos do mal do pecado, do mal da punição temporal e da punição eterna, os quais justamente merecíamos. Amém. Esta palavra no final do Pai Nosso é muito consoladora, e São Jerônimo diz ser ela uma espécie de selo de aprovação posta por Deus no final de nossos pedidos, para nos garantir que Ele há de nos conceder o que lhe pedimos, como se Ele próprio estivesse a responder. Amém. Que possa ser assim como pediste, pois verdadeiramente conseguiste já aquilo que pediste. Eis o que quer dizer por esta palavra. Amém. 13ª rosa. Cada palavra do Pai Nosso é um tributo que pagamos às perfeições de Deus. Honramo-lhes a fecundidade pelo nome de Pai. Pai, vós que desde a eternidade destes à luz um Filho que é Deus como vós, e eterno, consubstancial convosco, da mesmíssima essência que vós, e de igual poder e bondade e sabedoria como vós. Pai e Filho, que por amor mútuo produzem o Espírito Santo, Deus como vós, 3 pessoas num só Deus. Pai nosso, isto quer dizer que Ele é o Pai da humanidade, pois nos criou e continua a nos sustentar e porque nos redimiu. Ele é, ademais, o Pai misericordioso dos pecadores, Pai que é amigo dos justos e Pai glorioso dos bem-aventurados no céu.
Quando dizemos que sois, honramos por meio de tais palavras a infinidade e imensidão e completude da essência de Deus. Deus é chamado, e com justiça, aquele que é. Isto é, que existe de forma necessária, essencial e eternamente, pois é o ser dos seres e a causa de todos os seres. Possui ele em si, no nível supereminente, a perfeição de todos os seres, e está em todos eles por sua essência, sua presença e seu poder, sem porém estar preso às suas limitações. Honramo-lhes a sublimidade e glória e majestade pelas palavras que estais no céu, isto é, sentado como num trono, tendo na palma das mãos todos os homens por sua justiça. Quando dizemos, santificado seja o vosso nome, adoramos a santidade de Deus e prestamos reverência à sua realeza, e nos ajoelhamos à justiça de suas leis por meio das palavras, venha a nós o vosso reino, orando para que todos os homens o obedeçam na terra como os anjos no céu. Demonstramos nossa confiança em sua providência ao lhe pedirmos o pão nosso de cada dia, e apelamos à sua misericórdia quando lhe pedimos, perdoai as nossas dívidas. Confiamos em seu grande poder quando lhe imploramos, não nos deixeis cair em tentação, e mostramos nossa fé em sua bondade por meio de nossa esperança, de que ele nos há de livrar do mal. Livrai-nos do mal. O Filho de Deus sempre glorificou o Pai por suas obras, e veio até este mundo para ensinar aos homens como render-lhe glória. É nosso dever, portanto, rezar frequentemente tal oração com atenção e no mesmo espírito em que foi composta. 14ª Rosa. A cada vez que rezamos atenciosamente essa oração divina, praticamos atos de elevada virtude cristã na mesma proporção em que pronunciamos as palavras. Ao dizer Pai Nosso que estás no céu, realizamos atos de fé, adoração e humildade. Quando pedimos, seja santificado o vosso nome, demonstramos um zelo ardente por sua glória. Quando pedimos que venha a nós o vosso reino, realizamos um ato de esperança. Pelo desejo que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, mostramos um espírito de perfeita obediência. Ao pedir pelo pão nosso de cada dia, praticamos a pobreza de espírito e o desprezo dos bens materiais. Quando lhe imploramos para que perdoais as nossas dívidas, aí realizamos um ato de contrição. Quando perdoamos os nossos devedores, damos prova da virtude da misericórdia, no seu nível mais elevado. Ao pedir para Deus, não nos deixeis cair em tentação, realizamos atos de humildade, prudência e fortaleza. Enquanto esperamos que livrai-nos do mal, exercemos a virtude da paciência. Finalmente, ao pedirmos todas estas coisas, e não apenas por nós mesmos, mas também por nosso próximo e por todos os membros da Igreja, estamos a realizar o dever que nos cabe como verdadeiros filhos de Deus. Estamos imitando o seu amor, que abrange todos os homens, e, portanto, cumprindo o mandamento de amar ao próximo. Se desejarmos com o coração o que dizemos com os lábios, e se nossas intenções não forem diversas daquelas manifestadas pelo Pai Nosso, então, ao recitá-lo, repugnamos todo o pecado e observamos todas as leis de Deus. Pois sempre que pensamos que Deus está no céu, isto é, infinitamente distante de nós pela grandeza de sua majestade, colocamo-nos em sua presença, repletos de admirada reverência. Então, o temor do Senhor haverá de expulsar todo o orgulho e nós nos ajoelharemos ante Deus completamente nulos. Quando pronunciamos o nome Pai e nos lembramos de que lhe devemos a existência por meio de nossos pais e ainda a instrução que recebemos de nossos professores, que fazem as vezes de Deus e são suas imagens vivas, não podemos deixar de lhes prestar honra e respeito, ou para sermos mais exatos, honrar Deus neles. E nada poderia estar mais longe de todos os pensamentos do que lhes ser desrespeitosos ou lhes fazer qualquer mal. Quando oramos para que o nome santo de Deus seja glorificado, não poderíamos estar mais longe de profaná-lo. Se realmente tivermos o reino de Deus por herança, nos será impossível estarmos ligados às coisas deste mundo. Se sinceramente pedimos a Deus que nosso próximo possa ter as mesmas bênçãos de que nós mesmos precisamos, não é preciso dizer que então já teremos aberto mão de todo ódio, brigas e inveja. Se pedirmos a Deus nosso pão de cada dia, havemos de aprender a odiar a glutonaria e os muitos prazeres sensuais que há no mundo.
Enquanto sinceramente pedimos a Deus para perdoar as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, não daremos mais espaço à raiva e à inveja, e daremos em troca do mal o bem, amando nossos inimigos. Pedir a Deus que nos salve de cair no pecado quando tentados é dar prova de que estamos a lutar contra a preguiça e de que estamos genuinamente buscando meios de desarraigar hábitos viciosos e trabalhar em prol de nossa salvação. Orar a Deus para que nos livre do mal é temer sua justiça, e isto nos dará a verdadeira felicidade, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É por meio da virtude do temor a Deus que os homens evitam o pecado. 15ª rosa. A saudação angélica ou Ave Maria é tão celeste e nos está tão além da compreensão que o beato Alain de la Roche sustentava ser ela coisa incompreensível a qualquer mera criatura, e que apenas nosso Senhor Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, poderia realmente explicá-la. O seu enorme valor deriva-se, em primeiro lugar, de Nossa Senhora, a quem se dirige, da encarnação do Verbo, razão pela qual se lhe trouxe do céu, e também do arcanjo Gabriel, o primeiro de todos a dizê-la. A saudação angélica é o sumário mais conciso de tudo quanto a teologia católica ensina sobre a Santíssima Virgem. Divide-se em duas partes, louvor e petição. A primeira demonstra tudo o que perfaz a grandeza de Maria. A segunda, tudo o que lhe precisamos pedir e tudo o que podemos esperar receber por meio de sua bondade. A Santíssima Trindade revelou a sua primeira parte a nós. Santa Isabel, inspirada pelo Espírito Santo, acrescentou-lhe a segunda, e a Igreja nos deu a sua conclusão no ano de 431, ao condenar a heresia nestoriana, no Concílio de Éfeso, e definir que a Santíssima Virgem é de fato a Mãe de Deus. Ali, a Igreja nos ordenou que orássemos a Nossa Senhora sob este título glorioso, dizendo: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. O maior evento em toda a história do universo foi a encarnação do Verbo, pelo qual o mundo foi redimido e a paz foi restaurada entre Deus e os homens. Nossa Senhora foi escolhida como seu instrumento para esse evento tremendo, posto em prática na saudação angélica. O arcanjo Gabriel, um dos príncipes mais poderosos da corte celeste, foi escolhido como um embaixador para trazer essas boníssimas novas. Na saudação angélica se pode ver a fé e a esperança dos patriarcas, profetas e apóstolos. Além disso, ela dá aos mártires a sua constância e força inabaláveis. É ela a sabedoria dos doutores da Igreja, a perseverança dos santos confessores e a vida de todos os religiosos. É o novo hino da lei da graça, a alegria de anjos e homens, e o canto que espalha terror entre os demônios e os humilha. Por meio da saudação angélica, Deus fez-se homem, e uma virgem fez-se mãe de Deus. As almas dos justos foram libertas do limbo, os tronos vazios do céu foram preenchidos, perdoou-se o pecado, deu-se-nos a graça. Através da saudação, curaram-se os doentes, voltou a vida aos mortos e os exilados voltaram a casa. Com ela se aplacou a Trindade e os homens conseguiram a vida eterna. Finalmente, a saudação angélica é o arco-íris no céu, um sinal da misericórdia e da graça que Deus concedeu ao homem. Nota 1. Sobre a heresia nestoriana. Heresia criada por Nestório, patriarca de Constantinopla, que dizia haver em Jesus duas pessoas, dois eus, uma divina e outra humana. Nestório insistia sobretudo que não se podia dar à Virgem o título de Mãe de Deus, pois que era ela apenas a mãe de sua natureza humana, mãe apenas do Cristo humano, e não do divino. A sua doutrina foi rejeitada pelo Concílio de Éfeso, em 431. 16ª rosa. Muito embora não haja nada tão grandioso quanto a majestade de Deus, e coisa alguma tão baixa quanto um homem, na medida em que é um pecador, o Todo-Poderoso não despreza as nossas pobres ações. Pelo contrário, agrada-se quando lhe rendemos louvores. E a saudação do anjo a Nossa Senhora é um dos hinos mais lindos que poderíamos entoar à glória do Altíssimo. Ó Deus, vou cantar-vos um cântico novo. Este novo hino, predito por Davi, seria cantado por ocasião da vinda do Messias, e não é outro senão a saudação angélica. Há um antigo hino e um novo hino. O primeiro é aquele que os judeus cantavam pela gratidão que tinham a Deus por tê-los criado e sustentado na existência,
e em virtude de ele os ter libertado da escravidão e guiado em segurança através do Mar Vermelho, por lhes ter dado maná e por todas as suas demais bênçãos. O novo hino é cantado pelos cristãos em ação de graças pelas bênçãos da encarnação e redenção, como foram estas maravilhas realizadas por meio da saudação angélica. Também nós, portanto, repetimos a mesma saudação para agradecer à Santíssima Trindade, a sua bondade imensurável. Louvamos a Deus Pai, pois Ele tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito como nosso Salvador. Louvamos o Filho por Ele ter se dignado a deixar o céu e vir para cá, a terra, por Ele se ter feito homem e nos redimido. Louvamos a Deus Espírito Santo por Ele ter formado o corpo puro de Nosso Senhor no ventre de Nossa Senhora, aquele corpo que haveria de ser a vítima pelos nossos pecados. É neste espírito de profundíssima gratidão, portanto, que devemos sempre rezar a Ave Maria, realizando atos de fé, esperança, caridade e ação de graças pelos dons inestimáveis da salvação. Muito embora esse novo hino seja um louvor à Mãe de Deus e lhe seja cantado diretamente, é contudo causa de maior glória à Santíssima Trindade, pois qualquer honra que prestamos a Nossa Senhora inevitavelmente será prestada a Deus, a fonte de todas as suas perfeições e virtudes. Deus Pai é glorificado quando honramos a mais perfeita de suas criaturas. Deus Filho é glorificado quando louvamos a sua Mãe Puríssima. Deus Espírito Santo é glorificado quando nos deixamos perder em admiração pelas graças com as quais Ele enriqueceu sua esposa. Quando dirigimos louvores e bênçãos a Nossa Senhora por meio da saudação angélica, ela, por sua vez, sempre os repassa a Deus, como o fizera outrora com o louvor de Santa Isabel. Esta a bendissera graças à sua subida dignidade como Mãe de Deus, e Nossa Senhora imediatamente retornou tais louvores a Deus em seu maravilhoso Magnífica. Assim como a saudação angélica rendeu glória à Santíssima Trindade, é também ela o louvor mais elevado que poderíamos fazer a Maria. Um dia, quando Santa Matilde estava a orar, pensando em alguma forma pela qual poderia melhor expressar o seu amor pela Santíssima Virgem, entrou em êxtase. Nossa Senhora lhe apareceu com a saudação angélica escrita em letras de ouro no seu colo e lhe disse: Filha minha, quero que saibas que ninguém pode me agradar mais do que ao rezar a saudação a mim apresentada pela Santíssima Trindade e por meio da qual fui elevada à dignidade de Mãe de Deus. Pela ave, que é o nome de Eva, aprendi que Deus, em seu infinito poder, preservou-me de todos os pecados e suas consequentes misérias, às quais estivera sujeita a primeira mulher. O nome Maria, que significa Senhora de Luzes, demonstra que Deus encheu-me de sabedoria e luz, qual uma estrela resplandecente, para alumiar os céus e a terra. As palavras cheias de graça lembram-me que o Espírito Santo tão abundantemente fez cair graça sobre mim, que sou agora capaz de dá-las a quem mais pedir por meio de minha mediação. Quando as pessoas dizem, o Senhor é convosco, renovam a alegria indescritível que desfrutei quando o Verbo se tornou encarnado em meu ventre. Quando me dizem, bendita sois vós entre as mulheres, louvo a misericórdia de Deus que me exaltou a um nível tão sublime de felicidade. E as palavras, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, todo o céu se regozija, junto comigo, ao ver meu Filho Jesus adorado e glorificado por ter salvo a humanidade. 17ª Rosa. O beato Alain de la Roche, devotíssimo à Santíssima Virgem, teve dela muitas revelações e sabemos que lhes confirmou a veracidade por meio de um juramento solene. 3 revelações se sobressaem com ênfase especial. A primeira é que se alguém não rezar a Ave Maria, oração salvadora do mundo, por descuido ou porque seja morno ou a deteste, tem-se aí um indicativo de que provavelmente será condenado à punição eterna. A segunda verdade é que os que amam essa saudação divina carregam consigo o selo especialíssimo da predestinação. A terceira é que aqueles a quem Deus fez esta mercê de amarem Nossa Senhora e de servi-la por amor, devem cuidar para que continuem a amá-la e servi-la até a hora em que tenham conseguido o seu lugar no céu, por seu Filho, no grau de glória que lhes couber. Os hereges filhos todos do diabo, claros portadores do sinal da reprovação divina, têm horror à Ave Maria. Rezam ainda o Pai Nosso, mas jamais a Ave Maria,
prefeririam ter consigo antes uma cobra venenosa a um rosário. Entre os católicos, os réprobos fazem pouco caso do rosário. Ou lhe negligenciam a reza, ou rezam-no apenas rapidamente, de maneira morna. Ainda que eu não acreditasse no que foi revelado ao beato Alain de la Roche, a minha própria experiência bastaria para me convencer desta verdade terrível, mas consoladora. Não sei nem compreendo claramente como pode ser que uma devoção que nos parece tão pequena possa ser um sinal infalível de salvação eterna, e como sua ausência possa ser o sinal de danação. Não obstante, nada poderia ser mais verdade. Em nossos próprios dias, vemos que pessoas dadas às novas doutrinas, já condenadas pela Igreja, com toda a sua falsa piedade, ignoram a devoção ao rosário e, frequentemente, por meio de pretextos, os mais engenhosos, dissuadem os seus conhecidos de rezá-lo. Tomam muito cuidado para não condenar o rosário e o escapulário como os calvinistas, mas o modo pelo qual o atacam é muito mais mortífero, porque muito mais astuto. Mais à frente voltaremos a falar nisso. Minha Ave Maria, meu rosário ou meu terço, é a oração e a pedra de toque infalível pelo qual posso distinguir os que são guiados pelo Espírito de Deus dos que são enganados pelo diabo. Conheci já almas que pareciam voar como águias até as alturas por sua contemplação sublime e que, não obstante, eram pateticamente enganadas pelo diabo. Só fui descobrir quão erradas estavam quando fiquei sabendo que desprezavam a Ave Maria e o Rosário, que julgavam estar abaixo de si. A Ave Maria é um orvalho abençoado que cai do céu sobre as almas dos predestinados. Dá-lhes uma fertilidade espiritual maravilhosa, a fim de que possam crescer em todas as virtudes. Quanto mais for regado o jardim da alma por esta oração, tanto mais iluminada se nos tornará a mente, inflamada no coração e fortalecida contra nossos inimigos. A Ave Maria é uma seta afiada e flamejante que, junto com a palavra de Deus, dá ao pregador a força para perfurar, comover e converter os corações mais endurecidos, ainda que ele tenha pouco ou nenhum dom natural para a pregação. Como já o disse, eis aí o grande segredo que Nossa Senhora ensinou a São Domingos e ao beato Alain para a conversão dos hereges e pecadores. Santo Antônio nos fez saber ser esta a razão pela qual muitos sacerdotes começaram o hábito de rezar uma Ave Maria no início de seus sermões. 18ª Rosa. Esta saudação celeste vai beber amplamente na fonte de bênçãos de Jesus e Maria, pois é uma verdade infalível que Jesus e Maria recompensam maravilhosamente aqueles que os glorificam. Amo os que me amam, deixo os meus haveres para os que me amam e acumulo seus tesouros. É isto que nos dizem Jesus e Maria. Os que plantam bênçãos hão de colher bênçãos. Ora, se rezarmos a Ave Maria como cabe, não se tem aí um modo de amar, bendizer e glorificar a Jesus e Maria? Em cada Ave Maria bendizemos tanto Jesus quanto Maria. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em cada Ave Maria rendemos a Nossa Senhora a mesma honra que lhe foi rendida por Deus quando enviou o arcanjo Gabriel para saudá-la. Como poderia ser possível pensar-se que Jesus e Maria, que muitas vezes fazem bem a quem os amaldiçoa, poderiam algum dia amaldiçoar aqueles que o bendizem e honram pela Ave Maria? Tanto São Bernardo quanto São Boaventura dizem que a Rainha do Céu certamente não é menos grata e honesta do que as pessoas educadas deste mundo. Assim como ela se sobressai em todas as outras perfeições, também nos excede na virtude da gratidão. Assim, pois, nunca nos deixará honrá-la sem nos pagar de volta 100 vezes mais. São Boaventura diz que Maria nos haverá de dar graça se lhe dermos uma única Ave Maria. Quem poderia possivelmente compreender as graças e as bênçãos em nós operadas pela saudação e o cuidado afetuoso da Virgem Maria? Mal Santa Isabel ouviu a saudação que lhe fizera a Mãe de Deus e já se encheu do Espírito Santo, e o filho no seu ventre saltou de alegria. Se nos fizermos dignos da saudação e da bênção de Nossa Senhora, certamente seremos cheios de graças e de uma enxurrada de consolações espirituais que jorrarão para dentro de nossas almas. 19ª Rosa. Está escrito: dai e vos será dado. Tomemos a explicação do beato Alain sobre este ponto. Suponha que eu te desse 150 diamantes por dia. Ainda que fosses meu inimigo, não me perdoarias?
Não me tratarias como um amigo e me darias quantas graças pudesses? Se queres ganhar as riquezas de graça e glória, saúda a Santíssima Virgem, honra tua boa mãe. Aquele que honra sua mãe, a Santíssima Virgem, é como o que guarda para si um tesouro. Dá-lhe de presente todos os dias ao menos 50 ave-marias, pois cada uma vale 15 pedras preciosas, que lhes são mais agradáveis do que todas as riquezas deste mundo juntas. E podes esperar grandes coisas de sua generosidade. Ela é nossa mãe e amiga, é a imperatriz do universo, e nos ama mais do que todas as mães e rainhas do mundo jamais amaram qualquer ser humano, pois, como nos diz Santo Agostinho, a caridade da Santíssima Virgem em muito excede o amor natural de toda a humanidade e mesmo de todos os anjos. Um dia, Santa Gertrudes teve uma visão de Nosso Senhor contando moedas de ouro. Ela reuniu coragem para lhe perguntar o que ele estava fazendo, e Cristo respondeu: Estou a contar as ave-marias que rezaste. Este é o dinheiro com o qual compraste o céu. O devoto e erudito jesuíta Padre Soares tanto sabia sobre o valor da saudação angélica que afirmou estar disposto a trocar de muito bom grado todo o seu saber pelo preço de uma só ave-maria bem rezada. Disse o beato Alain de la Roche que todos quantos vos amam, ó Santíssima Maria, escutem e se deixem beber disto. A cada vez que digo eu Ave Maria, a corte do céu se regozija e a terra se perde em espanto. Eu desprezo o mundo e meu coração enche-se do amor de Deus quando digo Ave Maria. Murcham e morrem todos os meus medos. As minhas paixões se põem aos meus pés quando digo Ave Maria. Devoções crescem em minha alma e nela despertam tristezas pelos meus pecados quando digo Ave Maria. A esperança se fortalece no meu peito e o orvalho da consolação cai sobre a minha alma mais e mais, porque eu digo Ave Maria. E meu espírito se regozija e minhas angústias se desvanecem quando digo Ave Maria. Pois tamanha é a doçura desta saudação abençoada que não há palavras capazes de explicá-la adequadamente. E mesmo depois de louvarmos as suas maravilhas, ainda encontramo-la tão repleta de mistérios e tão insondável que suas profundezas nunca se deixam esgotar. Tem apenas umas poucas palavras, mas é misteriosíssima. É mais doce que o mel e mais preciosa que o ouro. Devemos ponderá-la sempre no coração e tê-la sempre nos lábios para rezá-la devotamente de novo e de novo. Também nos conta o beato Alain a história de uma freira em vida, uma grande devota do Rosário, que após a morte apareceu a uma de suas irmãs religiosas, dizendo-lhe: Se eu fosse capaz de voltar ao meu corpo para ter a chance de rezar uma única Ave-Maria, ainda que sem grande fervor, de muito bom grado haveria de padecer mais uma vez todos os sofrimentos que tive durante a minha última doença para ganhar os méritos dessa oração. Há que se notar que ela estivera acamada e sofrera dores agonizantes por vários anos antes de morrer. Michel de Lisle, bispo de Salubre, discípulo e assistente do beato Alain de la Roche no restabelecimento do Santo Rosário, afirma ser a saudação angélica o remédio para todos os males de que sofremos, desde que a rezemos devotamente em honra a Nossa Senhora. 20ª Rosa. Breve explicação da Ave Maria. Estais na miséria condição de pecado? Então clamai a Maria e lhe dizei Ave, que significa saúdo-vos com o mais profundo respeito, a vós que não tendes pecado, e ela vos libertará do mal de vossos pecados. Estais tateando nas trevas da ignorância e do erro? Ide até Maria e lhe dizei Ave Maria, que significa ave a vós que sois banhada pela luz do sol da justiça, e ela vos dará um quinhão em sua luz. Perdeste-vos do caminho que leva ao céu? Então clamai a Maria, pois seu nome quer dizer estrela do mar e estrela polar, que nos guia o barco da alma durante a jornada desta vida, e ela nos guiará para o porto da salvação eterna. Estais angustiado? Voltai-vos a Maria, pois seu nome quer dizer também mar de amargura, que embora neste mundo tenha sido repleto de lágrimas, agora se transformou num mar de alegria mais pura no céu. E ela há de tornar a vossa amargura em alegria e vossa aflição em consolação. Perdestes o vosso estado de graça? Louvai e honrai as graças incontáveis com as quais Deus encheu a Virgem Santíssima, e dizei-lhe:
Vós sois cheia de graça e foste cheia de todos os dons do Espírito Santo, e ela vos dará algumas de suas graças. Estais sozinho após perder a proteção de Deus? Rezai a Maria e dizei: o Senhor é convosco, de modo mais íntimo e nobre do que é com todos os santos e justos, pois sois com ele uma só. Ele é vosso filho e sua carne é vossa carne. Estais unida ao Senhor em virtude de vossa perfeita semelhança com ele e por vosso mútuo amor, pois sois sua mãe. E então lhe dizei: as três pessoas da Santíssima Trindade são convosco, pois sois o templo precioso. E ela vos colocará mais uma vez sob a proteção e cuidado de Deus. Sois um pária e fostes amaldiçoado por Deus? Então dizei a Nossa Senhora: bendita sois vós acima de todas as mulheres e acima de todas as nações por vossa pureza e fertilidade. Tornastes as maldições de Deus em bênçãos para nós. Ela vos há de abençoar. Tendes fome do pão da graça e do pão da vida? Aproximai-vos dela que carregou no ventre o pão vivo que desceu do céu e lhe dizei: bendito seja o fruto do vosso ventre, a quem concebeste sem a menor perda a vossa virgindade, a quem carregaste sem desconforto e destes à luz sem dor alguma. Bendito seja Jesus que redimiu nosso mundo sofrido quando estávamos ainda escravizados pelo pecado, que curou o mundo de sua doença, devolveu a vida aos mortos, trouxe de volta a casa os párias, restaurou a graça aos pecadores e salvou os homens da perdição. Com certeza vossa alma há de ser cheia do pão da graça nesta vida e na glória eterna da próxima. Amém. Concluí vossa oração com a Igreja e dizei: Santa Maria, santa no corpo e na alma, graças à vossa devoção incomparável e eterna ao serviço do Senhor, santa em vosso estado grandioso de Mãe de Deus, que vos concedeu uma santidade eminente, de acordo com essa honra infinita. Mãe de Deus e nossa Mãe, advogada e medianeira dos homens, guardiã do tesouro e dispensadora das graças de Deus, obtende para nós o perdão, sem demora, de nossos pecados e concedei que possamos nos reconciliar com a majestade divina. Rogai por nós, pecadores, vós que estáis sempre repleta de compaixão pelos necessitados, que nunca desprezais pecadores, ou os mandais embora, pois sem eles nunca poderias ter sido a mãe do Redentor. Rogai por nós agora, durante esta curta vida, tão carregada de angústias e incertezas. Agora que não podemos estar certos de nada que não seja o momento presente. Agora que estamos cercados e somos assaltados noite e dia por inimigos poderosos e implacáveis. E na hora da morte, tão terrível e perigosa, quando as forças nos faltarem e o espírito se estiver afundando, as nossas almas e corpos já estiverem fatigados pelo medo e pela dor, na hora de nossa morte, quando o diabo estiver trabalhando com quantas forças tiver para nos iludir e nos lançar na perdição, naquela hora, quando se há de decidir nosso quinhão para todo sempre, o céu ou o inferno. Vinde em socorro de vossos pobres filhos, gentil Mãe de piedade, advogada e refúgio dos pecadores. Na hora de nossa morte, afastai de nós os inimigos amargos, os demônios, nossos acusadores, cuja presença aterrorizante nos enche de terror. Iluminai nosso caminho ao longo do vale da sombra da morte. Guiai-nos até o trono de juízo de vosso Filho e ficai ao nosso lado. Intercedei por nós e pedi a vosso Filho que nos perdoe e nos receba nos números dos eleitos, nos campos da glória sempiterna. Amém. Ninguém poderia deixar de admirar a excelência do Santo Rosário, constituído como é destas duas partes divinas, o Pai Nosso e a saudação angélica. Como poderia haver quaisquer orações mais agradáveis a Deus e à Virgem Maria, ou qualquer coisa que seja mais fácil, preciosa e útil do que essas duas orações? Temos de mantê-las sempre no coração e nos lábios, para honrar a Santíssima Trindade, Jesus Cristo, nosso Salvador, e sua Santíssima Mãe. Além disso, ao final de cada dezena, é bom acrescentar o Glória, isto é, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.